Fala, fera! Tô de volta mais uma vez nessa quinta-feira. Isso mesmo, trabalhando aqui no Fala Fera. André Rodrigues em recuperação, mas trabalhando aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina no YouTube, né? Nessa noite de quinta-feira, início de noite de quinta-feira. Então, abençoada noite de quinta-feira para você e para sua família. Rolou treinamento hoje à tarde lá no CT, o penúltimo treinamento, né? Teve julgamento hoje do Goiás, do STJD. Goiás perdeu. Vai ter recurso ou não do Goiás? Enfim, mais informações do Goiás, mas antes a passagem bíblica desse vídeo aqui no Fala Fera, galera. Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, né? Provérbios 3:5, palavras do Senhor, graças a Deus. E aí, pessoal, então, antes de eu entrar na questão do STJD, será que o Goiás vai recorrer? Né, hoje o Goiás, naquele recurso do Goiás, aquela ação do Goiás, tentando, né, a anulação do jogo do Goiás contra o Atlético. Só lembrando, naquele jogo, o goleirão do Atlético, ele já tinha amarelo, recebeu o vermelho, né? E aí o VAR entrou em ação, o juiz foi no VAR, enfim, né? Porque foi o segundo amarelo, depois o vermelho. E quando é segundo amarelo, o VAR não pode entrar em ação. E aí o VAR entrou em ação e o jogador não foi mais expulso, ficou em campo, né? O Goiás entrou com recurso, né? O STJD acatou o recurso do Goiás, enfim. E aí, só que no julgamento hoje, bora entrar de solo nesse assunto logo. E aí, só que no julgamento hoje, lá no STJD, rapaz, de forma unânime, o Goiás perdeu a ação. Goiás perdeu a ação, né? 8 votos a 0. 8 votos a 0. E dessa forma, o jogo entre Goiás e Atlético, ele não foi anulado. E aí eu conversei com o doutor João Vicente, do Goiás, né? Hoje à tarde. E aí, doutor, compete recurso, não compete recurso e tal? E aí ele me lembrou que hoje o julgamento já foi no pleno do STJD. Quem tem a competência para julgar a anulação de jogo é justamente o pleno do STJD. Então hoje o julgamento já foi no pleno do STJD, ok? Mas mesmo assim compete-se recurso, o Goiás pode recorrer, né? Então agora o Goiás aguarda a decisão ser oficializada, né? Ser feito acordão da reunião de hoje do STJD, e aí o Goiás, a direção vai definir se recorre junto ao pleno, tenta um novo julgamento, enfim, né? Vamos aguardar o que a direção do Goiás vai definir com relação a esse tema. E aí eu já deixo a pergunta para você, internauta, para você atuante aqui no Fala Fera, você gostaria que o Goiás recorresse da decisão lá no STJD? Você acha que vale a pena, depois de hoje, 8 a 0, ou deixa quieto esse assunto? Deixa quieto, vamos colocar o bonezinho da cabeça. Eu não posso colocar boné não, por enquanto não posso usar boné, pessoal, tá? Mas enfim, você pode, não pode? Vamos colocar o bonezinho na cabeça e ir embora. O que você acha? Então aí eu quero ver a sua opinião, a sua visão, se o Goiás tem que recorrer ou não, tá? Pessoal, hoje nós tivemos no CT do Goiás à tarde, treinamento, tá? E aí eu quero falar do treinamento. Primeiro, peço o seu like, o seu joinha nesse vídeo e a sua inscrição no canal nosso, o canal Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube. Então manda bala aí, fera, na sua inscrição, ela é muito bem-vinda, a sua interação, o seu like e o seu joinha. Lembrando, tá, que hoje foi penúltimo treinamento. Amanhã, sexta-feira, de manhã é folga e à tarde o último treinamento. À tarde, o último treinamento. E aí, para quem gosta de acompanhar, né, a TV Goiás, amanhã às 3 horas, então, teremos coletiva pré-jogo, tá? 3 horas da manhã, coletiva pré-jogo do técnico Wagner Mancini. Eu tô gravando esse vídeo aqui para o Fala Fera, início de noite, quinta-feira, por volta de 5h30 da tarde, nesse momento. 5h30 da tarde. Eu tentei descobrir qual foi a escalação do treino à tarde, e até esse horário aí, 5h30, não tive sucesso. Não descobri, mas eu pude apurar duas informações. Pedrinho e Lucas Ribeiro. Pedrinho e Lucas Ribeiro. Será que vão para o jogo sábado? Será que não vão? A informação que eu tive, Lucas Ribeiro segue no departamento médico. Não treinou com bola hoje. Como hoje já é quinta-feira, gente, quinta-feira, então
pelo cenário, né, a tendência é do Lucas Ribeiro não jogar. Ou melhor, não está à disposição do Mancini para o compromisso contra o América Mineiro. Esse é o cenário, tá? Com relação ao Pedrinho, qual que é a informação de agora à tarde? Que ele foi para a transição, tá? Que ele estava na transição ali, aquele trabalho que o atleta chega no CT, coloca o uniforme, né? Vai na academia, realiza um fortalecimento muscular, passa pelo departamento médico, realiza algum tipo de fisioterapia e aí já vai programado, começa a trotar, né? Fazer já uma carga de preparação física, às vezes na transição ele já bate na bola, né, para ver a reação do jogador ao local da contusão e por aí vai. Então a informação que o Pedrinho, hoje à tarde, ele estava na transição, não estava treinando com os demais jogadores no trabalho tático do técnico Wagner Mancini. Então, pessoal, o Pedrinho que ficou a semana passada toda no DM, certo? E aí não jogou contra o Vila, né? Ele também já não tinha jogado antes, o Pedrinho. Então, e aí hoje, transição ainda, eu acho que de repente está muito prematura a ideia de querer de repente convocar o Pedrinho para o jogo de sábado, né? Amanhã tem o último treino, por aí vai, bora aguardar. Mas eu acho que está muito prematuro a ideia de convocar já o Pedrinho para o jogo de sábado do Goiás contra o América Mineiro. De repente, o prudente seria relacioná-lo para o jogo do outro sábado, na Serrinha, o Goiás recebendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Beleza? Então, essas são as informações que eu tive do Goiás no treinamento dessa tarde no CT. Estou tentando apurar ainda a escalação do treino, não tive sucesso. Estou no encalço aqui de algumas pessoas para ver se eu tenho um norte com relação à escalação, porque até agora eu ainda não tenho esse norte. Será que o Mancini vai mexer na zaga? Será que ele vai manter os dois laterais, Caito e Lepo, deixar o Moraes adiantado? Quem vai na vaga do Anselmo Ramon? Tem o Arthur Caíque, tem o Wesley Garcia, né? Tem o Wellington Matheus. Enfim, são várias interrogações, são várias possibilidades na escalação do Goiás para o compromisso contra o América Mineiro. E aí, ressalto mais uma vez, tá? Não é que lá dentro, no Goiás, o Mancini e os jogadores não saibam, não. Com certeza, hoje à tarde, quinta-feira, já teve formação de time. Ontem, os jogadores já têm o norte da escalação. É nós, setoristas, que ainda não temos esse norte da escalação do Goiás. Beleza, fera? Então, Vedacil, de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, Dali Center Pisos, a sessão de abraços aqui no Fala Fera desse início de noite, quinta-feira, né, pessoal? Cadê aqui, André Rodrigues? Aqui, ó, a galera que nota 1000 aqui, ó. Um abraço ao Neilson Nels, ao Gilberto Barros, ao Emilson José, Mosvaldo Freitas, Evanilson Cardoso, né, o Barros FP, Cláudio Gonçalves, o Edmundão, que é o maridão da senhora Ângela, o Carlos do Amaral Suzuki, Gilberto Barros, o Randall Gomes, né, o Elisafã Vasconcelos, Dorvando Filho, Esmeraldino Sou, Paulo Henrique, Hugo Chagas, Hugo Chagas e Emilson José Quintino Souza. E o Conecta Lan House. É uma legião de esmeraldinos que sempre interagem aqui no Fala Fera. Beleza, galera? Então, uma abençoada noite de quinta-feira para você e para sua família. E aí amanhã, eu ainda acho que não voltarei com o vídeo da manhã, não. Já deverá ser aquele vídeo no final da manhã, tá? Aos poucos, estou voltando aqui à rotina dos trabalhos do Fala Fera. Então, amanhã, pessoal, o primeiro vídeo deverá ser o vídeo do final da manhã. Ok? Então, forte abraço, fique com Deus e uma abençoada noite de quinta-feira e até amanhã, Papai do Céu permitindo. Até mais, galera.